vocês? Estamos de volta, que esse é o 4º episódio do nosso podcast, LogatoCast. Eu estou muito feliz de estar aqui com 2 pessoas maravilhosas que eu conheci. Uma delas é minha cliente, tem um espaço lindo e ela vai contar tudo para vocês. E se você quer ser o próximo entrevistado aqui do nosso canal, LogatoCast, acompanhe a gente aqui, entre em contato com a gente, que vai ser um imenso prazer receber você aqui com a gente. E eu quero apresentar as minhas convidadas super especiais, maravilhosas, terapeutas, Mariana Ramaciotti e Adriana Rezende, maravilhosa também. Gente, elas vieram de par de jarras, eu tô assim encantada, eu não paro de querer olhar para elas, porque elas são muito lindas. Então, sejam muito bem-vindas, Mariana e Adriana, vocês são muito bem-vindas aqui. E eu quero saber tudo do que vocês têm para contar para a gente, para os nossos inscritos, todas as novidades, né, desse mundo desafiador que a gente está vivendo, né? E hoje o trabalho de vocês é incrível e é muito necessário. Então, eu quero que vocês comecem se apresentando. Quem vai ser a primeira a se apresentar? Pode ser eu. Então vamos, Adriana, é com você. Então, eu sou Adriana Rezende, terapeuta materno-juvenil. E o nosso propósito realmente, como a Luana falou, ele transforma gerações, né? A gente veio aqui para poder ajudar famílias. E no mundo que a gente vive hoje, os nossos adolescentes e as mães não estão sabendo lidar com tantos desafios de hoje, da atualidade. Educar um filho hoje é muito mais desafiador do que na minha época, na época da Luana, na época da Mari. Então, eu e Mari, a gente vem trazer para vocês hoje um projeto incrível para a família, onde a gente vai olhar para as mães e também para os adolescentes. Maravilhoso. Já estou aqui apaixonada, meu coração quentinho, porque para quem é mãe de adolescente, né, ama esse assunto, né? Eu sou mãe de adolescente, esqueci de falar, né? Sou mãe de gêmeas de 14 anos e eu vivo a experiência realmente do dia a dia, dos desafios de hoje criar filhos adolescentes. Então, melhor do que uma mãe adolescente. Desafios diários, né? Desafios diários. Exatamente. E Mária veio para somar, que também tem várias especialidades com terapias, com crianças atípicas, e ela vai falar agora. Conta aí, Mari, pra gente. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Já nos conhecemos no network, foi um prazer. Então, estar juntas nesse processo. A Luana participou da minha inauguração do Espaço Transformação, que é um espaço para acolher famílias. Eu sou especialista, sou fisioterapeuta, sou especialista em crianças neurodivergentes e hoje está reinando, né, o autismo. Então, a gente está com um espaço multidisciplinar para essas crianças. Então, tem uma equipe, né, TO, fono, psicólogo e também algo muito novo para integrar, que são mães. Então, a gente vai ter um grupo de mães que chama Abraça Mãe, para a gente estar acolhendo, vendo as dores dela, estar acompanhando isso. E algo muito legal também, que são com jovens, que eu e a Adri estamos vindo aqui também explicar um pouco mais do que está acontecendo dentro dessa necessidade, que a gente precisa um olhar muito focado nos adolescentes, em especial agora. E, contudo, fazer a integração de família. Então, esse é o nosso propósito, para a gente dar o primeiro passo, né? O passo para todo mundo se transformar e a gente tem essa missão. Eu fiquei apaixonada por aquele espaço lindo. Foi lá que eu conheci a Adriana também. E eu fiquei encantada com aquele espaço lindo, colorido. Não dá vontade de ir embora. Dá vontade de ficar lá para sempre. É acolhedor, né? Acolhedor, né? A proposta é essa, né? Que a gente seja nosso segunda casa. Que a gente se sinta à vontade, tenha vontade de relaxar, de falar um pouco das suas dores, de ouvir. É o acolhimento mesmo. E como nasceu essa vontade de ter um espaço para esse propósito? Conta pra gente como é que nasceu essa vontade, assim, do seu coração, acredito eu, né? Sim, mas me sim. Conta como que nasceu essa vontade de ter um espaço tão lindo como aquele. Então, eu tive uma rede de clínicas só para crianças. E eu vi a necessidade da gente olhar e fazer a integração de família. Então, eu pensei nesse espaço, cada detalhe para a mãe, para adolescente e para as crianças. Mas a clínica ela é muito lúdica, porque todo mundo tem que resgatar a sua criança. Então, a gente está no adulto, a gente esquece de algumas coisas e fica muito no automático. Então, quando a gente entra lá, eu fiz com que a pessoa sentisse, lembrasse da infância e resgatasse. Então, tem uma sala de integração sensorial, mas já não é só para as crianças.
é para que a gente possa balançar, para que a gente possa experimentar e vivenciar, que é o que está faltando hoje, né? A gente está muito no automático, muito na inteligência artificial, no celular. Então, lá é fazer você sentir. Então, o objetivo desse espaço foi pensado no sentir. Então, eu precisava voltar a sentir, que eu estava no automático também, e veio essa ideia para que a gente possa voltar a sentir uma forma acolhedora. Então, é um espaço que não vão ter muitas pessoas, a gente vai ter grupos até 20 pessoas, porque a gente possa ser vista, para que a gente possa falar e ser escutada. Esse é o objetivo desse nosso projeto tão grandioso. Maravilhoso. E a Adriana vai atender lá também, né, Adri? Sim, a gente veio com essa parceria para atender, olhar para as mães tão necessitadas de também ser vistas, ser acolhidas, e também os adolescentes e a criança também. A gente não tem assim, não, a gente só deve ser de 12 a 17. Na verdade, é uma família, porque as crianças menores que 12 anos também precisam ser vistas. Eu sempre falo que todo adulto existe uma criança ferida. Né? Quando a gente é adulta fazendo terapia, a gente não vai terapiar os desafios da vida adulta. Normalmente você vai olhar para o seu desafio de pai e mãe, porque a raiz é onde tem todas as nossas dores. Então, se a gente tem essa consciência hoje, uma mãe consciente, desperta, por que não diminuir esse caminho, né? A gente cortar esse caminho daqui dos nossos filhos. Se a gente pode cuidar agora, eu falo que as sementes dão os frutos. Né? E quais são as sementes que estamos plantando hoje dentro da nossa casa, da nossa família? Nós somos frutos das sementes que os nossos pais plantaram. Verdade. E nós somos as mães que estamos plantando as sementes nos nossos filhos. Só que hoje a gente tem acesso a isso, coisas que nossos pais não tinham. Então, o que é o nosso trabalho é trazer consciência para os pais, não culpa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, é consciência que a partir de agora você sabe disso, da importância da infância no adulto. Porque o adulto nada mais é do que ele viveu na infância. O ambiente que ele viveu. Nós somos o meio da onde a gente vive, da ambiência. Como que você vai cobrar amor de uma pessoa que você não aprendeu? Como a Mari falou, sentir, experienciar. Nós somos feitos das experiências que vivemos. E é isso que a gente vai fazer isso, trazer isso para você que não teve essa criança que foi olhada, né? Você adulto, que não teve essa criança que foi amada, validada, vista, criança rejeitada, abandonada, ela está dentro de você. Então, para os pais, vai ter esse lugar para sua criança que não foi vista e eles trazendo consciência de fazer diferente. Porque por mais que a gente fale que a gente vai fazer diferente, a gente quer fazer diferente, muitas vezes no dia a dia a gente se vê repetindo tudo que a gente aprendeu. Porque até que a gente traga consciência, o nosso inconsciente vai mandar na educação, vai mandar nos relacionamentos, vai mandar até na nossa alimentação, porque a gente repete tudo que a gente aprendeu. Então, a consciência é que traz as mudanças. Né? Não é a culpa, é conscientizar que a gente pode fazer diferente. Muito bom. Então, esse espaço, né, vai ser um espaço para as crianças, mas também para os pais, para acolher os pais. E o adulto que não é pai, não é mãe e quer tratar a criança interior dela, é possível estar nesse espaço? Claro. Temos um grupo às quintas à noite para isso, que é um grupo de mulheres, que também tem mulheres tentantes, né, que não... Ou já tiveram algum óbito. Então, eu faço também um grupo assim, para que a gente possa olhar, vivenciar isso, passar esse trauma. Então, a gente tem constelação familiar. Não sei se muita gente conhece, mas tem exercícios sistêmicos. Quem não conhece, é bom para ir ver, saber como funciona, olhar, se sentir segura e até para fazer uma constelação, que é você ver o seu sistema, você ver padrões que seus pais tiveram, seus avós, são até 8 ancestrais. Então, a gente não tem noção. Então, a gente, quando olha para uma constelação, que a gente se vê, a gente tem uma outra visão. E isso faz com que a gente reflita, tenha consciência e possa vir a ter atitudes de mudar. Isso faz... Eu fiz muitas dentro do meu desenvolvimento, antes de ser terapeuta, né, consteladora, e foi um divisor de águas. E diz para mim, com relação aos tipos de terapia que vocês têm lá, a linha, né, de terapia, né? Porque deve ser importante para eles saberem. Você já falou da constelação, tem outra linha que vocês seguem, psicanálise, alguma outra linha ou mais terapias, além das... O que acontece no mundo atípico, né?
Então, eu tenho técnicas. Então, a fisioterapia tem Bobat, tem o RTA, que é respiratório, eu tenho TheraSuite, PedaSuite. São umas técnicas muito, né? Quem é do mundo entende. E tem fono, aí elas vão ter as especificações dela, TO, como se terapia, né? Ocupacional, que vai ter essa parte do sensorial, que é algo que tem uma Nutri infantil para fazer a seleção alimentar. Então, um espaço para especialistas. Então, os profissionais que vão estar lá, eles são especialistas em algo. Tem que ser dessa forma, porque é uma clínica particular, não é conveniada. Então, quando você procura uma clínica dessa, um espaço desse, os profissionais são diferenciados do mercado. Eles têm esse olhar. Então, esse espaço... Um olhar mais integrativo, mais né? integrativo, a equipe ela se comunica. Então, uma criança não vai simplesmente fazer apenas uma psicóloga. Ela vai ter que passar, de repente, para um grupo. A mãe vai ter que ser ouvida por um psicólogo ou um terapeuta. Depende da abordagem. Então, eu vou fazer sempre essa anamnese, eu vou estar sempre acolhendo a família, vou olhar para ela e vou sempre dirigir, né, guiar ela para um processo. Porque, assim, não é simplesmente um caminhamento médico e que vai ser um protocolo. Porque nós não somos um protocolo. Talvez o médico mandou isso naquele momento, mas ele começa a fazer e eu vejo que aquilo não funciona. Então, a gente tem que olhar a pessoa, não é um papel. Como um todo, né? Como um todo. E isso está faltando, porque tem muitos médicos que fazem muito receita de bolo. E essa receita de bolo não está fazendo mais um bom bolo. Eu tenho o meu nutrólogo, ele diz, hoje ele trabalha com emagrecimento, mas ele começou na cirurgia. Ele falou que na faculdade de medicina ele aprendeu doença e medicamento. Exatamente. Doença e medicamento. Eu sou fisioterapeuta de formação, exatamente. Fez uma cirurgia, vamos tratar. Neurológico tem um protocolo, né? E o protocolo, você já diz, é o começo, meio e fim. E não tem isso. Às vezes, dentro de um contexto, a criança não reage dessa forma. E aí você tem que buscar alternativas. Então, a integratividade, uma equipe multidisciplinar, pessoas de outras áreas estudando, vai fazer com que o negócio caminhe. Então, por que é um espaço integrativo dos profissionais? Porque a gente tem que trocar uma com as outras para poder fazer a diferença. Então, você chega com um problema, às vezes nem é esse problema. Eu preciso ir atrás. Entender a raiz. A raiz. Né? Então, essa questão do sistema, a gente vai querer buscar como foi com a sua mãe, como foi com o seu pai. Como é que foi o seu nascimento? Você foi desejado? Você não foi? Isso pode ser tanto no individual quanto em grupo. Então, vocês têm essas duas... Temos as duas opções, mas eu sempre priorizo para que o primeiro contato ele vai ser sempre individualizado, para que a gente possa entender, saber como tratar e, sim, botar ele num grupo, mas sempre com um acompanhamento também conosco. Sempre nós vamos estar inseridas no grupo, mas vamos estar no apoio. Porque, assim, tem coisas que a gente não quer falar no grupo. Ou a gente não está ainda segura. Isso é um processo. E aí nós temos... porque por ser uma equipe de integração, a gente vai trocar e nosso olhar é justamente a transformação. Então, isso fica muito claro. Então, está todo mundo se apoiando. Ali é um grupo de apoio. Por isso que o nome é Passos de Transformação. Por isso que é isso. E, Adriana, conta pra gente, há quanto tempo você faz esse trabalho lindo de terapia? Eu falo que a nossa dor é nossa experiência e eu vou falar sobre isso. E os filhos vêm para mostrar a dor que não são curadas na gente. Eu faço isso há 12 anos. E quando eu virei terapeuta, não foi para curar filho de ninguém. Foi curar a minha dor das minhas filhas. Porque, como o Mário falou, o sistêmico, ele manda na sua vida quando você não traz consciência. Eu, inconscientemente, eu repeti a história da minha mãe. Minha mãe foi viúva de 2 filhas mulheres. E eu fui viúva de 2 filhas mulheres. E então, quando a minha dor de criança, que eu perdi meu pai, eu tinha 3 anos de idade, e nunca olhei para isso. Eu cresci achando que não faz nenhuma diferença ter pai ou não ter pai. Isso não fez nada na minha vida. Até que essa virou a dor das minhas filhas. Como que eu vou ajudar as minhas filhas a não ter pai, a viver sem o pai, se eu não curei a minha criança sem pai? Foi aí que começou a minha transformação e por isso eu entrei no mundo da terapia, para curar uma dor que também passou a ser a dor das minhas filhas. Você também é viúva? E sou viúva? Então, eu repeti exatamente a história da minha mãe. Inconscientemente, eu busquei um marido, um pai. Eu demorei a ter filhos. Minhas filhas nasceram, eu já tinha 37 anos.
Por quê? Porque eu falava que eu queria casar com um pai que fosse para sempre, porque era uma dor minha não ter pai. O meu sonho era ter um pai príncipe de conto de Cinderela. Aquele pai que, de menina, que era minha dor. Eu idealizava nas minhas filhas um sonho meu de filha, de criança. Isso eu falo, a nossa criança ela vai até o final da vida, até que a gente cuide dela. E aí, quando eu achei que o pai era para sempre, eu casei e resolvi engravidar. Só que os planos de Deus são muito diferentes dos nossos. Né? Eu achei que eu nunca ia ser viúva, né? Que ele seria um pai incrível. E ele foi durante 1 ano e 10 meses. Quando minhas filhas completaram 1 ano e 10 meses, ele faleceu num acidente igual ao do meu pai. E naquele momento, em vez de eu me entregar, né? Assim, eu falo sempre que quando a gente passa por uma dor, ele tem um aprendizado. Quando você tem consciência disso, porque até isso a gente tem que ter consciência. Essa dor, esse desafio, ele não vem para te paralisar, ele vem para te levar em outro nível. Quando você tem essa consciência, você vai olhar e vai falar assim, não, o que isso quer dizer na minha vida? Você está repetindo a história da sua mãe. Né? A sua filha agora tem a mesma dor que você teve quando criança. Isso existe um porquê. Então, nesse momento, eu falei, não, então eu vou estudar para isso, eu vou me curar. Porque não tem como uma mãe feliz criar filhos felizes. Não tem. É verdade. O filho é reflexo de você. Então, eu precisei me curar. Então, foi aí que eu me formei nas terapias. Primeiro eu fiz self-coach, que foi para olhar para você. O self. Foi me cuidar. Para depois eu cuidar das minhas filhas. Aí, como elas eram pequenas, eu fui fazer todas as formações para a criança da idade delas. Então, eu fiz Code Kids, que era para atender crianças de 0 a 12 anos. Então, eu era a mãe da piscina que, enquanto todas as mães estavam lá, não corre, não pula, eu era a mãe que falava, senta aqui, anda devagar, porque a gente cresceu aprendendo tudo pro não. Você fala pro seu filho, não corre, não faz isso, não faz aquilo. E as minhas filhas aprenderam desde pequena a se posicionar com o que ela quer, porque eu falo com ela exatamente isso, filha, anda devagar, senta aqui, estuda, tá na hora de comer. E a gente não aprendeu isso. Então, a minha terapia foi procurar as minhas filhas. Eu acho tão engraçado que, quando elas querem pedir alguma coisa, ela fala assim, mãe, vê se você lembra de passar para comprar isso. E 95% das crianças, dos adultos vão dizer, vê se você não esquece de passar para comprar. E isso é neurociência. Então, eu trato as minhas filhas desde pequena com neurociências. E todo mundo que me conhece fala que eu tenho filhas incríveis. E a gente tem o poder de palavra com os nossos filhos desde pequeno. Então, foi por isso que eu virei terapeuta, para tratar as minhas filhas, as dores delas. Como que eu ia preparar filhas sem pai, né? Porque elas vão buscar isso no relacionamento, porque nem eu busquei. E você não quis transferir a sua dor para elas, né? Isso, aí para isso eu precisava me curar. É verdade. Porque uma mãe que não está curada, não tem como curar um filho. Não tem como. A gente não é o que a gente fala, a gente é o que a gente faz. A gente acreditando ou não. E complementando o que Mari falou, que você falou, de doença, eu tenho filhas gêmeas. Por que será que são filhas gêmeas tão diferentes? Mesma mãe, mesma gestação, mesmo nascimento. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui que a primeira dor da minha filha, que nasceu segunda, de abandono, foi no nascimento. Nossa. Porque a gente traz as memórias ultrauterinas. Tudo que a gente viveu na gestação, se você foi aceito, menino ou menina, tudo que a gente sentiu durante a gestação, aquela criança vai levar para a vida inteira. Você, eu, Mari. Como a gente nasceu, a gente escolheu nascer, alguém escolheu pela gente, isso também influencia. O cortisol, né? Aquela mãe, eu estava até falando com uma mãe que trabalha muito. Para ela, trabalhar muito faz parte da vida dela. O cortisol, ele é um hormônio de perigo, o nosso corpo está em alerta. Se para o adulto isso faz mal terrível, você imagina para essa criança que viveu 9 meses com alerta, o cérebro dela já nasce, perigo, não dorme, não come, aí vem aí o tal do TDAH. Crianças muito agitadas que o cérebro não para. Mas isso não começou quando ele nasceu. A gente tem que analisar qual tipo de gestação essa mãe teve. Ela sentiu medo, não sentiu medo? Sim, até a escassez tem a ver com a gestação. Será que eu venho e minha mãe não tem dinheiro para bancar? Eu venho para uma família que não estava esperando? Então, por isso que é individualizado, né? Não existe esse bolo.
voltando a falar das minhas filhas, né, como eu descobri o trauma de abandono, foi que, durante o nascimento, a que saiu primeiro, ok. A que saiu segundo, ela se sentiu abandonada por 1 minuto. Então, assim, não é como a gente acha, é como eles se sentem que vai fazer diferença na vida dele. E não é igual para todo mundo. Vai ter pessoas que vai sair e não vai ter essa interpretação. Porque é como o filho interpreta a gestação, como o filho interpreta o nascimento, como ele interpreta um dia que você ficou fora de casa. A criança não sabe, ela não tem conexão. Ela acha que, de repente, a mãe ficou um dia fora e abandonou ela. Então, os traumas, eles são criados lá na raiz. Ah, Adriana, nossa, eu tenho culpa. Não é culpa, é consciência, porque a gente não sabia disso. Eu também não sabia disso. Eu só fui descobrir isso depois que eu comecei a estudar. Eu tratei esse trauma de abandono. Eu cheguei para ela e falei, filha, você não é mais um bebê, você não vai ser mais abandonada, você hoje entende que a mamãe sai e a mamãe volta, né? Então, é trazer para a consciência e a gente tratar isso. Isso tem tratamento com as terapias. Agora, não adianta você fingir, não, isso não vai acontecer. Vai acontecer, porque todo ser humano que tem pai e mãe, ele traz os traumas e as memórias, tanto positivas como negativas, com a interpretação dele do que ele viveu. Por isso que gêmeos são tão diferentes. A gente fala, nossa, eu crio essas pessoas do mesmo jeito. Porque a linguagem de amor que você trata um filho não é a mesma linguagem de amor que outro filho. Os meus não são gêmeos, e são duas diferentes. Crianças totalmente diferentes. Nem parece que é do mesmo pai e da mesma mãe. Tudo bem que eles têm uma diferença de 6 anos, né? Mas, assim, todo mundo fica impressionado. Nossa, como eles são tão diferentes. Um é rueiro, o outro é caseiro. Né? Um gosta mais de estudar, o outro gosta menos. Isso tem a ver com a sua gestação, que eu tenho certeza que não foi a mesma Não, gestação. depois de 6 anos, quase Outra impossível. pessoa. Outra pessoa, né? Outra pessoa. Então, outra mãe, ela desenvolve outro filho. Sem Uma dúvida. mãe consciente, né, desde a gestação, ela vai criar novos adultos, porque ela vai ter a consciência desde a gestação. Então, quanto mais cedo essa consciência traz, melhor são os frutos, né, que é a semente. Melhores os frutos do futuro, melhores adultos, eu falo isso, melhores genros, melhores profissionais. Então, a gente pode cuidar disso na raiz. Uma dor de cabeça que você sente não é a mesma dor que eu, nem a mesma dela. E isso, hoje, a medicina, ainda, eu acho muito, assim, meu olhar terapêutico, individualizado, eu acho que ainda fica muito atrasado. Eu tenho um desafio muito grande de ir para o médico. Porque chega lá é igual para todo mundo e não é o nosso corpo fala. Ele é muito inteligente. Então, ele sinaliza uma dermatite. A criança está falando, às vezes, é problema territorial. Um pulmão é tristeza. Você sabe que quando eu vim morar no Recreio, o meu marido, ele não vinha todo dia para casa por conta do trânsito. E o meu filho desenvolveu uma psoríase no dedo. E eu levei ele no dermatologista. A primeira pergunta que a dermatologista fez foi: teve alguma mudança brusca? Territorial. Ele tinha 6 anos, 7 anos. E aí eu falei: olha, a gente veio agora pro Recreio, né? Meu marido não tem vindo todo dia por conta do trânsito. E a única mudança... E agora ele tá no integral. Tava na escola integral. Então, lá, ele ficava meio período, só na escolinha. E veio pro integral. Aí ela falou assim, é isso, pede pro seu marido vir mais vezes. Olha que legal. Eu não imaginei que ela fosse falar isso. Claro, passou uma pomadinha e tal, mas... Lógico, tem que tratar, eu mas tenho certeza que foi totalmente emocional. Ele nunca mais teve. É impressionante. Esse olhar é muito importante que um médico tenha, porque... O que mudou na sua casa que a criança está reagindo assim? Ela está reagindo... Isso que a gente vai trabalhar lá no Passos de Transformações, no Projeto Adolescente. É trabalhar a inteligência emocional. A inteligência emocional não se ensina na escola. A inteligência emocional não está no grupo religioso. A inteligência emocional precisa de alguém que olhe para isso. E hoje é o maior desafio que eu vejo, tanto nos adultos quanto nos adolescentes. Só que você é adulto, você tem... a cognição pronta, você tem maturidade, você tem experiências para lidar com esses desafios, né? De sentir raiva, de sentir tristeza, de chorar, de gritar. Uma criança de 12, 17 anos, eles não têm maturidade para isso. Tanto que é a maior de idade a partir de 18, porque ele não sabe ainda os riscos que ele corre. E o meu de 18 eu acho que é uma criança ainda. Para mim ainda é uma criança. Mas falando cientificamente, eles não têm neurônios para decidir. E às vezes o pai e a mãe acham, não, mas ele é muito esperto. Não. Se fossem assim, as crianças poderiam dirigir com 12, 11 anos. Mas eles não têm neurônios, não têm sabedoria para lidar com os... que a gente, às vezes, invalida as dores do nosso filho. Quando é pequeno, a gente, quando cai, fala assim, não foi nada não chora. Gente, foi sim, tá doendo.
Vamos validar a dor dos nossos filhos. Quando uma filha fala assim... Já aconteceu isso na minha casa, gêmeas, né? Tem uma comparação muito grande de meninas. E uma delas falou para mim, você não sabe o desafio que é ser irmã da fulana. E eu olhei para ela e falei, eu entendo, minha filha, deve ser muito desafiador para você. Como que eu posso te ajudar? Sabe? Ela tem que deixar os nossos filhos falar a dor deles. Porque às vezes a dor é um cabelo, é um dente, é um nariz. Ah, mas a gente fala besteira, né? Isso é vaidade, isso é físico. Não. É por isso que às vezes uma criança tira uma vida. Porque um amiguinho que riu dela. O bullying hoje está de uma maneira gritante. Ele está muito mais agressivo do que na nossa época. Na nossa época, eu era Olivia Palito, Tanajura, e era muito mais leve. Hoje em dia, o índice de suicídio diminuiu a idade para 11 anos. Nossa. Porque é o acesso à tecnologia. E 18 anos, e assim vai, 20, 28. Eu tenho uma conhecida agora, uma secretária da minha doutora, da minha médica, 28 anos. Ela tentou suicídio, não conseguiu, graças a Deus. Mas sabe qual era a dor dela? Ser vista pela mãe. Nossa. Se você vê a carta que ela me escreveu, que a mãe não vê ela, que a mãe não dá atenção para ela. Ela tá com uma criança ferida, né? A criança dela tá totalmente ferida. Até ela tirar a vida, ela queria chamar a atenção da mãe. Acredito. Porque quando você se machuca, um jovem que se machuca, ele não quer se machucar, ele quer machucar a mãe. Ele quer que a mãe sofra o que ele está sofrendo. É inconsciente isso, não é. Eu só quero que vocês entendam que isso não é consciente. Mas a maneira dele chamar atenção, a maneira dele agredir aquela mãe, ele se agredindo. Porque ele sabe que vai doer nela. Exatamente. Eu não sou mãe ainda, mas eu sofri muito na minha adolescência. Então, eu posso falar com propriedade. Eu tive uma adolescência muito reprimida. Tem uma diferença de um irmão de 10 anos. Então, eu fui mãe dele. 10 anos ele nasceu. E a minha mãe me botou ele para escravizar, para cuidar dele. E eu não tinha mais vida. Então, com 10 anos, eu virei mãe. Tinha que fazer obrigações de uma mãe que eu não tinha maturidade. Foi obrigada, foi imposta. Ela ainda me corrigia, porque eu não estava fazendo tão bem, mas ela não me explicava. E muitas das vezes eu me mutilei. Eu cheguei a fazer isso. Eu tentei tirar a vida, sim. Então, eu falo com propriedade, eu consigo entender o que esse jovem passa, porque eu passei. Foi por muitos anos. Até os 16 anos, a hora que eu dei um basta, e eu preferi sair de perto da minha mãe. Mas tudo que eu fazia era pedindo, pelo amor de Deus, me olha. Então, ela me batia muito, muitas agressões. Mas eu fazia com que ela me agredisse, pelo menos ela me encostava. Ela me via. Então, ao longo dos 10, 11, 12 anos, eu queria apanhar. Eu entendi que aquilo era um amor. E isso foi gerando muitas dores na minha vida adulta. Então, assim, o meu espaço, eu também quero que eu tenho muitas amigas que são bem-sucedidas e elas têm medo de ser mãe. Por quê? Porque elas também têm essas dores. Será que eu vou repetir? Eu não tive a presença da minha mãe. A minha mãe me reprimiu. A minha mãe me agrediu. Eu tentei tirar minha vida, mesmo assim ela não me viu. Como eu vou fazer? Será que eu vou ser uma péssima mãe? Isso era muito claro para mim. E ao longo disso, quando você vai se olhar, o autoconhecimento, muita terapia, muita constelação, tem muitas... Eu entrei nesse mundo, eu fui me conhecendo. Né? Como eu lido com a área da neuropediatria, eu ali identifiquei onde era o amor. Porque neuropediatria é dor. Uma mãe vem fragilizada para mim, então ela não vem me atacando. Porque na minha formação, mãe atacava. Então, eu falo como uma adolescente. Então, esse grupo, a Adri fala como mãe. Eu falo como mãe. Eu falo como adolescente. Então, eu estar imersa no grupo como a Adri, eu estou curando a minha adolescente. Porque eu não pude ter adolescência. Eu tive que ser uma adulta. Só que a minha mãe não conseguiu me ver assim. Então, eu tive que ressignificar isso. Isso é muito difícil. Então, quando a gente vai lhe receber um adolescente, a gente tem que falar, eu entendo. Eu sinto muito por você. Mas eu gostaria muito de ter ouvido isso. Mas a vida, muitas vezes, falava, vai trabalhar. Não tá bom. E isso me gerou muitas dores. E até na criança, né? O engole o choro. Engole o choro. Né? Homem não chora. Homem não chora. E hoje eu estudo neurociência também, né? Ok, que é com foco no marketing, mas a gente acaba estudando toda a parte, né, do sistema, né? Do sistema límbico e tudo mais. E a gente vê que como é importante a gente não oprimir os sentimentos.
Porque quando a gente oprime o sentimento, isso traz pra gente uma doença física, muitas vezes. O corpo fala, né? O Existe. corpo vai te... Com certeza, vem as doenças. O câncer é isso. Eu tive câncer muito jovem, porque eu tinha muita tristeza. Fui rejeitada por pai e mãe. Então, assim, se meu pai e minha mãe não me quiseram, quem é você que vai me querer? Quem é esse namorado que me quer? Você me conheceu ontem. Era muito confuso para mim. E quando eu ia para o mercado de trabalho, eu era muito cobrada e eu associava a minha mãe. Isso me dava revolta, eu queria discutir com o meu líder. Mas eu não estava querendo discutir com o líder, eu queria discutir com a minha mãe para saber o porquê que ela tinha feito aquilo comigo. E isso me gerou muitas dores. Eu tomei muitos medicamentos para tirar minha vida. Eu sofri acidente, fiquei em coma. Então, assim, foram muitas dores que hoje, graças a Deus, a tecnologia, por um outro lado, a gente consegue falar e consegue chegar mais nesses adolescentes. Então, a Adri, por ser mãe de 2 adolescentes, a casa dela vive cheia, que eu acho isso maravilhoso. Por quê? Essas adolescentes, amiga da filha dela, buscam ajuda intrínseca. Então, ela, quando chega na casa dela, e ela é uma mãe terapeuta e treina com as filhas de adolescente, elas vão para lá. Aí a gente tem a dimensão do que está acontecendo nesse caos. Então, eu estou falando de uma outra geração. E a gente está falando de geração de hoje. Hoje, elas estão pedindo ajuda. Porque elas estão pedindo ajuda para uma mãe de uma amiga que é terapeuta. Mas elas não têm coragem de dizer para a mãe delas que elas querem fazer terapia com a tia Adriana. Olha o nível. Então, assim, eu quero ir para casa da tia Adriana para curtir, para fazer o final de semana. Ela é muito legal. Mas a Adriana virar e falar assim, vamos fazer com a tia Adriana terapia? Não preciso. Porque terapia é coisa de quê? Maluco. É verdade. Isso é uma crença, tá tudo bem. Eu também achava isso. Todo mundo acha isso, né? Todo Psicólogo, mundo acha psiquiatra, isso. terapia. Então, a gente quer fazer um grupo que não é terapeuta. É um grupo de acolhimento, que eles possam falar. É o que eu senti falta. De falar o que está acontecendo. A gente não vai julgar a mãe dela. Então, a gente precisa dar segurança, deixar eles livres, rirem. Às vezes pode ser uma piada boba para eles, mas para nós não é. Tem um significado cada brincadeira. Cada jogo, cada forma de se expressar, cada forma, a roupa que quer botar, tudo tem um significado. Eu não achava, eu não entendia, mas eu me achava horrorosa. Eu me cortava meus cabelos aqui atrás, eu não pintava a unha, porque minha mãe falava que eu não era bonita. E aí ela era muito bonita, muito vaidosa, eu fazia tudo o oposto. Isso é um desafio, tá? Isso era um desafio. Eu conheço muita criança que faz ao contrário. Porque eu tinha uma comparação. Bonita. Então, assim, a minha mãe era linda. Eu me sentia um cocô do cavalo do bandido. Mas isso era muito alta, né? Ela corria na ponta do pé, não sei quantos quilômetros. A batata da perna dela, eu ficava assim, eu nunca vou ter. E aquilo me machucava. Eu comia cada vez mais. Aí ela falava, você vai ficar gorda, não vai arrumar nenhum namorado. Eu falei, não vou mesmo. Porque a comparação era gritante. Você não tinha uma irmã para se comparar, mas você acabava se comparando com a sua mãe, né? Porque a gente quer ser nossa mãe. É a nossa referência. É a nossa inspiração, E é o nosso primeiro sim da vida. E é o nosso sim. Mãe. E aí o que ela falava? Para de comer. Você tá obesa. Tô. Você é burra. Então, estas palavras ficaram no meu subconsciente eternamente. Então, eu tinha que trabalhar, orar e vigiar. Porque até hoje, se eu não tiver bem equilibrada, alguém falar alguma coisa, remete lá atrás. Um gatilho, né? É um gatilho. Isso não você tem cura? Não tem cura. Porque mudança de comportamento não é uma coisa simples, né? Você já tem esse comportamento e você ressignificar e trazer um novo comportamento para você Exatamente. Já é um grande desafio. Mas pai e mãe tem uma integração absurda. Eu não tenho contato com a minha mãe desde muito nova. Ela é viva. Mas, datas festivas, Dia das Mães. Por mais que eu tenha muita dor, eu gostaria de ter ela naquele dia. Natal, o aniversário. Por mais que eu sei que é melhor a distância, porque eu entendi isso, mas dói. E não adianta eu ir para casa de uma colega ver a mãe. Não adianta falar que a sua mãe não presta. Não adianta. Isso é muito importante. Porque... Isso me dói muito mais. É uma das coisas que é muito legal assim, eu falar, que quando você não fala, vem para casa da tia. Isso me matava, porque a tia não é minha mãe. Não vai. Aquilo me doía muito mais. Então, eu preferia ir para uma outra situação que não era aquele contexto. Natal é a morte para mim. O que é Natal? Todo mundo tá em família. Quem é a sua família? Seu pai é vivo? Meu pai é vivo, mas eu também não tenho contato. Eu conheci ele muito mais velho e
não tive vínculo. Então, hoje, a minha família é uma senhora de 96 anos que é acamada. Então, assim, ela não sabe se é Natal, se é aniversário, ela tá ali. Então, para mim, não muda. Então, assim, uma representação de datas que todo mundo está com famílias é a hora que me dá um pânico. Porque eu não tenho, por mais que eu trate, por mais que você... Cara, eu gostaria de ter. E uma das dores eu fiquei tão imersa nisso que eu tenho dificuldade hoje, no mundo de hoje, de encontrar uma pessoa para construir uma família. E isso muitas mulheres. Acaba que a gente atrai, né? Eu vejo muitas amigas minhas que são empresárias, bem-sucedidas, e elas estão com a mesma dor que a minha. Eu já tenho 40 anos, elas não conseguem um cara bacana que queira construir família. Isso é muito sério. Porque, assim, a gente trabalha, a gente tem o reconhecimento, mas a gente... E depois? Porque é a lei natural da vida. Então, assim, muitas dessas mulheres a gente também está trazendo, porque é uma dor minha. Então, você ressignificou a sua dor e trazendo a tua dor, transformou a sua dor em propósito. Em propósito, né? Exatamente. Isso é muito bonito. Isso, é exatamente isso. Então, a Adri vai, como mãe, ela conta a versão dela, e eu sou a adolescente que entende tudo que eles vivem. Eu consigo brincar, eu consigo entrar, e em contrapartida, entendo como várias mulheres que não querem ter ou não conseguem, porque a gente está numa geração que a gente está trabalhando muito e está tendo filho mais tarde, então a gente pensa isso um pouco depois, e aí quando você para pensar, você vai para o mercado e você não está achando, porque as pessoas não estão conseguindo sentir. É muito mais fácil eu trocar de roupa, trocar de namorado. Hoje em dia, né? Com o avanço da tecnologia. A gente tá pensa muito fácil. Que é fácil. Aplicativo, né? Não, tá difícil sentir. Não quis sair comigo hoje, vamos trocar. Mas, assim, isso para nós. Os adolescentes, por um outro lado, que eu vejo, eles estão sofrendo mais, mas eles estão sofrendo, mas eles estão falando. É porque os pais não estão vendo. Mas a tecnologia está ajudando eles a falar assim, pai, mãe. Só que nós, da nossa geração, não estamos conseguindo olhar eles, porque a gente tem o trabalho, tem o celular, tem a família, e a gente fica na obrigação de dar matéria. Dar um bom colégio, dar um bom inglês, mas a gente não tem tempo de qualidade, de dar o quê? Atenção. Seja meia hora do seu dia, todo dia, chega em casa, no jantar, que seja, 30 minutos. Isso é o suficiente. Não é nada demais. Mas sem telefone, seja inteira. Entrega, pergunta. Está como presente. Foi estar presente. O que está acontecendo? Então, assim, a gente está fazendo esse trabalho de conscientização para os pais que eu gostaria de ter tido. E eu vejo que os jovens, eles estão melhores porque eles estão gritando, mas o erro é dos pais, porque eles não estão conseguindo perceber, porque eles estão no piloto automático. Eles nunca acham que vai ser em casa. Nunca acha. Aí eles ouvem a história, sempre né? no vizinho. Só que o vizinho pode chegar uma gravidez. Por que seu filho não pode? Puberdade, não sabe, vai lá no ginecologista, mas conversou, o que é sexo? Como que é? É gostoso, não é gostoso? O que você vai sentir? Então, você leva só no ginecologista, já fiz a minha parte. Não. E como é? Com que cara? Aonde vai ser? É especial. Diálogo, né? Muito importante. A gente precisa falar muito sobre isso. E que eu falei, Luana, não é como a gente ama que faz a diferença. É como ele se sente amado. Sentem, né? Isso que é muito importante. A gente fala que quer ter intimidade, quem é religioso com Deus, está lá, vai para a igreja, reza, ora, lê a Bíblia todo dia, mas não consegue ter intimidade com o filho dentro de casa. Porque a intimidade é o quê? É você, como eu sou íntima dela, né? é sabendo dela, conversando com ela, falando com ela. Como você vai ser íntimo de uma pessoa que você não sabe nem o que a pessoa gosta? Eu também tenho uma mentoria de mães que eu fiz, né, que eu trabalho com as mães, e um dos exercícios é um trabalho de questionário, uma coisa simples. Qual a cor do seu filho gosta? O que ele gosta de comer? Porque às vezes você quer agradar o filho e você não sabe como você vai agradar seu filho. Como que eu vou agradar você se eu não sei quais são os seus gostos? Isso acontece dentro de casa, por incrível que pareça. Tem mãe que não sabe nem a cor preferida, a comida preferida, o dia mais feliz. E nesse questionário é muito legal, que fala assim, qual é a pessoa que você mais admira? Por que você gosta dessa pessoa? O que essa pessoa tem que você gosta? Né? O que essa pessoa tem que você não gosta? O que você gostaria de mudar na sua vida hoje? E isso são pequenas perguntas que fazem diferença. E como Mari falou, a gente só quer ser vista pelos nossos pais. Esquece qualquer outra coisa. Todo filho tem um amor cego pelos pais. Isso é sistêmico.
A gente ama incondicionalmente, cegamente aquele pai. Por isso que às vezes a gente honra fazendo igual. A gente, às vezes, não pode ter sucesso porque o pai e a mãe não têm sucesso. A gente não se acha merecedora de um casamento porque a mãe não foi feliz no casamento. E precisa quebrar esse Isso ciclo, é né? sistêmico, é lei sistêmica, funciona para todo ser humano. Eu falo, se você não é filho de ET, você está dentro das leis sistêmicas. É que nem a lei da gravidade. Funciona para o rico, para o pobre, para o gordo, para o magro. Vai cair. A lei sistêmica funciona para todo ser humano que está no planeta Terra. Então, não é só na minha casa, é na sua, na da Mari, todo filho quer ser visto pelo pai. Então, se não está funcional, se não é normal, a gente não pode normalizar o que não é normal. A criança que fica trancada no quarto todo dia. A criança CDF na escola, número 1 na escola. A criança, aquela boazinha que agrada todo mundo. E a mãe acha incrível. Nossa, minha filha é tão boa, tão educada. Gente, isso não é funcional, isso não é normal. A gente tem que... Os filhos dão sinais o tempo todo. Que não come direito, que é agressivo, que é imperativo, que não consegue ficar parado. Aí virou moda agora ser TDAH. Tudo é TDAH. O TDAH agora... Todo médico diagnostica criança sem atenção com TDAH. Eu nem sabia que tem prova mais fácil das crianças com TDAH. Tem. Prova adaptada. Prova adaptada. É uma maneira dele ser Chamar vista. atenção. É uma maneira de chamar atenção. E por que ele quer chamar atenção? É a gente olhar para dentro da nossa casa. O fora, as notas, a má alimentação, a rebeldia. Ele está sinalizando alguma coisa que não está funcional dentro da família dele. Porque o que é lar para uma criança não é a casa física. O que é lar para uma criança é relacionamento com pai e mãe. Se aquele relacionamento dentro de casa, dentro da ambiência, não está funcional, a vida dele fora vai ser disfuncional. Porque a gente pensa que lá é a casa, é o físico. E não é. É para gente adulto. Mas para criança, não. A base dele, a estrutura dele é a família. Como é que está essa família? É o reflexo dessa criança. Se essa criança não está dando trabalho, olha para dentro. Como é que está esse casamento? Como estão esses pais? Como eles se comunicam? Os filhos não nasceram para ver pais chorando, pais sofrendo, pais brigando. Isso é uma agressão absurda emocional aos filhos. Ah, Adriana, mas todo casal briga. Ok, todo casal briga, mas não precisa brigar na frente dos seus filhos. Você pode muito bem esperar e brigar separado. Exatamente, a gente escolhe fazer diferente. Ah, eu não consigo, eu queria tanto parar de gritar com meu filho, eu já ouvi isso. Ah, eu queria tanto não gritar com ele. E aí, no final, eu acabo gritando. Porque você não está no momento de consciência presente. Porque a gente, como adulto... É o autoconhecimento que os pais precisam, né? A gente, como adulto, a gente decide. Não, eu decido que eu, a partir de agora, vou me controlar. Vou ter inteligência emocional para isso. Por isso que nesse espaço que eu fundei, a importância o acolhimento para com os pais e com os adolescentes. Porque a gente tem que fazer uma integração. Não é que vai ser X9, não. Que eu achava que era X9, né? Então, X9 é uma palavra que eles usam e ninguém quer ser X9. É um momento que, sim, uma semana vai ser com as mães, para a gente entender o porquê, o que está acontecendo. O que aconteceu atrás com a mãe dela, para que a gente entenda o que sua mãe fez, porque é o trauma dela. Uhum. E aí ela reproduz nos filhos. E aí a gente, quando vê os adolescentes, eles demonstram coisas e a gente consegue mostrar para essa mãe, através do filho, algo que é do sistema dela e que vai melhorar para ela com a mãe. Então, assim, é toda uma integração, entende? Então, assim, hoje, dentro da minha formação, como eu tive uma rede de clínicas de crianças neurológicas, não existia isso na época, quando eu fundei. Esse acolhimento de mães. Eu só ouvia rapidamente, mas o quê? Era foco só na criança. Uhum. E hoje, para que eu reabilite essas crianças, eu preciso, primeiramente, ter muito vínculo com a mãe. Porque 90% está com ela. 90%. Então, aquela criança vai representar alguma coisa e muitas das mães mentem. Elas nunca falam a verdade porque elas sabem que está errado ou elas não sabem lidar com aquilo, elas não vão mostrar a vulnerabilidade. Não quero olhar, às vezes. Não quero olhar. Então, assim, a criança demonstra... Então, por que disso? A gente vai olhar os adolescentes, as crianças, e eles são puros, eles brincam. Então, na coisa lúdica, você identifica. Só que você não julga. Eu identifiquei. E aí eu chamo a mãe. E num papo com a mãe, eu vou perguntar, como é que tá isso? Não, tá tudo maravilhoso. Mas eu
Eu experimentei, eu vivenciei com aquela criança. E aí, conversando, ela diz, não, se eu faço uma dinâmica, uma vivência, ela demonstra características. E ali eu vejo que aquela dor que aquela criança mostrou é algo da mãe. Então, daquele comportamento. E que ela nem imagina que é da avó, da bisavó, enfim. E aí a gente traz um pouco para a consciência. Temos que acolher e ter uma troca contínua com a sua mãe para que a gente possa poder evoluir as crianças. Trabalho desafiador, né? Também, né? Não, trabalhar com mãe é desafiador. É desafiador. Eu quase desisti. Porque é muito difícil a gente olhar para as nossas dores. Né? Mas a luz, a sombra só existe porque tem falta de luz. Quando você traz luz para a sombra, ela clareia, né? Aqui tá escuro, né? A gente acende a luz, clareia, onde você vê a sujeira, onde você está sujo. Se tiver tudo no escuro, a gente não vê nada. Mas quando a gente traz luz para isso, é onde a gente vê onde a gente tem que melhorar. E para a mãe é pesado, muitas vezes, ela olhar para isso. Mas se ela tiver um pouco de consciência e ser sincera com os sentimentos dela, ela vai dizer que aquele filho, isso é 99%. Aquela timidez, aquela introspecção, ela tá se vendo no filho. Porque, como eu falei, eu vivi isso, né? A dor do filho, ele vem curar alguma coisa na gente. E se a gente fizer uma análise, se você fizer uma análise, você vai olhar pro seu filho, nossa, o que tem nele que eu também tive? Né? Às vezes eu atendi uma mãe que ela era tão tímida, mas quando ela viu o filho dela passando por isso, ela olhou e doeu. Ela disse, nossa, eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri. Porque também foi a dor dela de adolescente, também é a dor dela de adulta, que até hoje, quando a mãe fala assim, mas meu filho é isso, eu falei, e o que você se identifica nisso? Você também é assim? Aí pronto. Nossa, é verdade. Eu também. Aí com a transformação, né? Quando a gente identifica com a criança, apresenta para a mãe, aí ela se olha no filho, ela tem a responsabilidade de ter que mudar, e aí naturalmente vai equilibrando. Então, por que não dá para ficar só com a criança ou só com a mãe? Porque o equilíbrio ele é mútuo e a gente tem que fazer transformações familiares. Porque eu não trato mais um indivíduo sozinho. Porque senão tá a crise de ansiedade, tá a depressão, tá o burnout. Tá aumentando. Porque vai você só pra psicologia. A mãe não vai. Então, não. A mãe tem que também estar integrada. Então, hoje, o mundo, a gente tem que olhar famílias. Quem cuida? Se é a avó, se é a babá, enfim. Eu preciso conhecer também. Porque essa pessoa vai falar com muita propriedade. Que vai cuidar, né? Que vai cuidar e vai me dar alguns pontos que nem a mãe sabe e nem a criança. Porque quem está com ela... Hoje tem muitas, né? As mães trabalham muito, tem muita babá. E não tem problema, a gente também tem que capacitar essas babás, porque a gente tem que cuidar de quem cuida. E aí tem que ensinar ela a falar certo com as crianças, né? Não no ficar positivo. No positivo, não então, ficar dizendo não pode, não as corre. Mentiras que a gente... Quantas mentiras você escutou, Mari escutou, né? Você é burra, você é feia, você é gorda. A gente acredita nessas mentiras que falaram pra gente quando a gente era criança. E essas mentiras, ficam até hoje. Passando Marca, não adianta. Marca, não. Adriana, a gente tá chegando ao fim, passou tão rapidinho, Nossa. tão gostoso, né? Ai, que delícia. Verdade. Mas deixa eu te perguntar uma coisa que fiquei bem curiosa. Você começou com o Kids, suas filhas eram pequenas. Sim. E hoje você tá focada nos adolescentes? Sim. Porque suas filhas são adolescentes? Sim, é porque é o meu universo, como Mari falou... Tá. Eu tenho que expulsar as crianças da minha casa, sério. Semana passada, eu passei uma semana inteira com 6 meninas na minha casa. E eu falo que é um propósito muito grande do meu coração, porque eu tenho feedback muito bom delas. Uma delas, outro dia, falou assim, tia Adriana, quando eu tô com você, eu tô na minha melhor versão. Nossa, eu chorei com essa frase. E elas confiam muito em mim. E eu vejo como as crianças estão sofrendo. A ponto de uma adolescente me ligar, eu tô viajando, tia, eu preciso muito falar com você. Aí eu falei, estou 24 horas disponível para você. Eu saí de viagem, passei na casa dela para conversar com ela. Porque nesse momento que elas querem falar, se ela não tem ninguém para falar, é onde ela faz uma besteira. É verdade. Porque ela não tem com quem falar. Então, assim, eu sou muito... realmente requisitada para esses adolescentes de hoje. A ponto de minhas filhas terem até ciúmes, tá? Elas, tipo assim, eles são meus amigos. E eles têm mães e pais.
E muitas vezes eles não querem sair da minha casa. Então, assim, hoje o adolescente, ele faz muito parte do meu dia a dia e eu vejo o quanto eles estão gritando por socorro e como as mães inconscientemente não conseguem lidar com isso. Elas não sabem, elas não têm ferramenta, elas não foram preparadas para isso. Eu fui preparada para isso. Né? Eu falo, há 12 anos eu estudo sobre isso. Né? E depois veio o Kids, e hoje veio o Teen. Inteligência emocional, esse final de semana mesmo eu estou indo para uma formação em São Paulo que fala sobre inteligência emocional e que hoje a diferença entre a obediência e a pessoa que tem criatividade, porque quem é obediente hoje na nova geração? São os robôs. Então, você criar uma criança obediente hoje, eu vou dizer, vai ser desafiador o futuro dela. Porque tudo que for por obediência, a gente vai ter um robô para fazer. Então, qual é o nosso trabalho? Fazer sentir, trabalhar para a criatividade, o que você gosta de fazer, o que você é bom em fazer. As pessoas no Japão têm amigos robôs. Você tem noção que Frieza, né? a frieza. E se a gente não tomar conta, se a gente não acolher essas crianças, a gente vai perder. Porque você não consegue viver no mundo sem pessoas. Sem sentir, sem abraçar, sem beijar. Então, assim, é importante a gente tirar tempo de qualidade com eles. Lá em casa tem várias rotinas. Eu saio sozinha com uma vez foi tão engraçado, já tá acabando, vou contar isso rapidinho. Uma vez eu saí com a gente estava tendo alguns desafios, aí eu chamei ela para tomar um café, só com uma. Aí cheguei lá, botei um papel, ela, vamos lá, anota aqui. O que você tem para reclamar, o que pode melhorar, o que não pode. Aí a gente fez um questionário, fala para mim, pode falar tudo que você é insatisfeita hoje e onde eu posso melhorar como mãe na nossa relação. Ela fez, a gente fez um feedback. Fui embora, deixei ela, peguei a outra, fui pro mesmo café e fiz a mesma coisa. Porque o que serve para uma não serve para outra. Então, esse momento de qualidade com seu filho, de ouvir seu filho, de você sentar para tomar um café, vai mudar a vida. E esse espaço vai ser para sentir, ele falar, tá com raiva, sinta a raiva. Tá triste, e chora. E os adolescentes terem para onde ir, né? Terem para onde ir. Então, assim, o passo de transformação é um lugar para os adolescentes terem para onde ir. Exato. E também os pais, né? Quando Também. precisava chorar, né? Lógico. Já sei onde eu vou chorar. Não, mesmo, eu falei com a Mari, eu mesmo sendo mãe terapeuta, elas querem outras pessoas para falar. Ela não quer. Não quer falar com a mãe. Ela não quer falar mal de mim para mim mesma. Claro, não, com certeza. Sabe, e é importante. O advogado não pode advogar a favor Não, dele mesmo, então exatamente. Vai fazer E isso. uma outra coisa que tem muitas mães que me procuraram de adolescentes que tem algum transtorno, acharam, né, porque a gente está divulgando, jovens, eu botei jovens, eu não botei rótulo. Só que eu, como sou especialista no atípico, então eu acabo atraindo. E aí algumas mães sem graça perguntaram, mas teria como? Tem como, óbvio, a gente quer fazer uma integração total. Eu vou olhar para essa criança e vou adaptar, vou estar junto. Então, a Adri vai estar de frente, mas a gente vai fazer inclusão. Não tem problema se o seu filho tem autismo, suporte 1, não tem problema. Eu sou uma especialista nisso e a gente vai botar esse adolescente com outros adolescentes para justamente ter essa troca, para poder integração. Então, ter uma formação. Às vezes, ele tem uma aptidão muito boa que ajuda uma outra adolescente que se acha burro. Ele é muito bom na matemática e eles podem estudar juntos. Não, até para poder... Né? Eu acho que o importante disso também é que você respeite a diferença do outro. Sim. Né? Você integrar essas pessoas, né? Mostrar que são diferentes. É muito bom uma criança poder olhar para uma outra com respeito, que ela é diferente de você. E hoje falta muito isso. Eles não sabem respeitar a diferença do outro. E isso é uma dor deles, né? E isso não aprende. Na escola ensina, a gente não ensina. Não ensina. Não ensina. E gente, a gente... Eu tô encantada que vocês, além de lindas, são maravilhosas. Trabalho lindo. Eu tô realmente muito feliz de ter um espaço tão perto da minha casa. Deixa o endereço, deixa o telefone, deixa o arroba, para que as pessoas possam encontrar vocês. E deixa o arroba individual de vocês também, para que vocês... fala pra câmera, para todo mundo ouvir, saber onde eu encontro vocês, porque o trabalho de vocês é muito necessário. Parabéns pelo trabalho incrível que vocês estão desempenhando, viu? Eu tô super feliz. Sendo mãe de adolescente, então, eu tive uma aula aqui hoje. Eu fiquei até sem palavras. Muito obrigada, meninas. Deixa seu arroba, Mari. Então, meu arroba é Mari
@ramaciotti.oficial. O Passo de Transformação é @Passo Transformação. Ele fica aqui na Barra, na Avenida das Américas, 3975. É no Sun Plaza. Será um prazer receber vocês, para conhecer, ser acolhido, para a gente conversar, para você ver como é o movimento, como é o espaço, se sentir acolhida. Maravilhoso. O meu @ é Adriana Rezende com Z, .terapeuta do Instagram, né? E sigam, eu vou trabalhar com a Mari, então o meu lugar de atendimento é na Clínica da Mari, aqui na Barra da Tijuca. E se atualizem e não negocie a saúde mental do seu filho. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, se eu tenho um conselho para dar para vocês, pais, é não negociar o tempo de qualidade, nem a saúde emocional deles. Procura alguém que saiba lidar com isso. A gente precisa, pede ajuda, fala com a gente, segue a nossa página. A gente tem várias dicas lá também. Então, a gente espera vocês. Estamos aqui prontas, né, Mária? Estamos até de rosa, porque é Outubro Rosa. Ai, maravilhosa. Quero agradecer vocês. Beijo, vocês são muito obrigada. maravilhosas. Obrigada. Quero estar pertinho de vocês sempre. Sempre. Gente, a gente está encerrando aqui o nosso 4º episódio do Dom Logato Cast. Eu estou muito feliz, estou até emocionada de verdade, né? Porque mãe de adolescente eu vi tanta coisa boa, assim, me senti numa sessão de terapia, gente. E se vocês gostaram e precisam dos serviços da Adriana e da Mari, comenta aqui, coloca aqui que a gente vai poder colocar vocês lá dentro do Passo de Transformação, para vocês conhecerem o trabalho lindo que elas estão desempenhando, além das redes sociais que elas já deixaram. Tá bom? E se você quer ser o próximo entrevistado, também comenta aqui, que a gente vai entrar em contato com você. Um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.